Olha só, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal está analisando esse momento o pedido de habeas corpus do ex-ministro José Dirceu. Marcelo Cosme tem as informações para a gente. E aí, Marcelo, já foi decidido o futuro de José Dirceu? Já sim, José Dirceu é solto neste momento por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Por 3 votos a 2, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal acaba de ter um entendimento que o ex-ministro José Dirceu pode ser solto. Quem é que votou a favor da liberdade de José Dirceu, mas não é uma liberdade total, eu já te explico. Primeiro, o ministro Dias Toffoli, que foi acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski e agora pelo ministro Gilmar Mendes, que concluiu o seu voto, dando uma dura crítica ali aos procuradores da Operação Lava Jato, que hoje denunciaram mais uma vez o José Dirceu, dizendo que o Supremo não se pode acovardar, e o que fizeram esta manhã, denunciando o José Dirceu, seria uma espécie de brincadeira. E para ele, então, o que vale é a decisão do Supremo. O ministro Luiz Edson Fachin, que é o relator, foi acompanhado pelo ministro Celso de Mello. No entendimento deles, José Dirceu deveria continuar preso no Complexo Médico Penal, lá em Curitiba, em Pinhais, na verdade, na região metropolitana de Curitiba, onde ele está. Mas por 3 votos a 2, se entendeu que José Dirceu não vai mais ficar no regime fechado. A sugestão do ministro que abriu a divergência, que é votando diferente, o ministro Dias Toffoli, é que se desse alguns limites, colocasse alguns critérios para essa prisão para soltar José Dirceu. Então ele pode utilizar tornozeleira eletrônica, ficar sem comunicação com algumas pessoas. Vai caber ao juiz Sérgio Moro determinar como José Dirceu vai ser monitorado daqui para frente pela Justiça. Mas a notícia é que mesmo com essa condenação já em primeira instância, a 22 anos de prisão, José Dirceu, que foi preso em agosto de 2015, volta agora à liberdade, mesmo que com algumas restrições, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, não é o plenário, a segunda turma, por 3 votos a 2, acaba de decidir nesse momento. O voto foi concluído agora pelo ministro Gilmar Mendes, que José Dirceu, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, ele pode sim deixar a prisão. Isso deve acontecer nas próximas horas? Até pode acontecer. Agora tem todo aquele trâmite da decisão. Sair aqui do Supremo Tribunal Federal, chegar na Justiça Federal do Paraná, já que ele está preso por uma decisão do juiz Sérgio Moro, e depois chegar ao Complexo Médico Penal, lá onde ele está preso. Então, a decisão é essa aqui do Supremo Tribunal Federal, de soltar José Dirceu. Daqui a pouco a gente volta com outros detalhes, viu, Leila? Marcelo, queria saber se essa barulheira que a gente está ouvindo quando você está falando tem a ver com essa decisão que acabou de sair. Olha só, eu vou botar o Guilherme Timóteo numa saia justa agora. Vamos tentar, Guilherme? Vamos mostrar? Por favor, então, Leila. É uma pequena manifestação, mas barulhenta, que se concentra normalmente no fim da tarde aqui no Supremo Tribunal Federal. Ela está quase no lado oposto onde nós estávamos, É ali estão, na verdade, ali umas 15 pessoas que fazem protestos diários, vamos dizer assim, quando tem sessão. Há pouco eles já estavam reclamando do placar que estava em 2-2 para soltar José Dirceu, e eles fazem essa manifestação, sim, nesse momento, depois que a decisão foi tomada de forma definitiva de soltar José Dirceu por 3 votos a 2. Agora a gente vê alguns seguranças ali do Supremo, mas é um grupo pequeno e barulhento fazendo essa manifestação. São contrários à decisão do Supremo. A gente repete para quem está chegando agora: há pouco a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, por 3 votos a 2, acabou decidindo por libertar José Dirceu. Foram contrários a essa liberdade os ministros Luiz Edson Fachin e Celso de Mello. Votaram a favor os ministros Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Leila. Vamos voltar então a falar com Marcelo Cosme, que há pouco deu a informação para a gente aí sobre essa decisão da segunda turma do Supremo. Vamos voltar a falar com ele. Marcelo, o que você tem para a gente? O entendimento dos ministros é que o José Dirceu não tem uma condenação em segunda instância, Só uma condenação, são 2 condenações em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, que somam mais de 20 anos de cadeia. Para eles, então, deve ser assegurado o direito de ficar em liberdade até que se tenha um posicionamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é o que representa lá os 3 estados do Sul. Então, por isso, os ministros tomaram essa decisão por 3 votos
2. A gente também foi em busca das informações para saber quando José Dirceu pode deixar a cadeia. E é aquilo que eu tinha percebido mais cedo. Falta agora que essa decisão saia, né, de forma legal, né, de forma formal, vamos dizer assim, forma formal é estranho, mas é isso aí, né? Pelo caminho natural, aqui do Supremo Tribunal Federal, chegue às mãos do juiz Sérgio Moro e antes de soltar José Dirceu, ele vai determinar o que deve ser... que Dirceu deve cumprir daqui para frente. Os ministros leram, o ministro Dias Toffoli leu 9 medidas que podem ser tomadas no caso de soltura de José Dirceu a partir de agora. Uma delas é a tornozeleira eletrônica. A outra é impedir que fale com pessoas que têm envolvimento nos crimes que ele teria cometido, que ele fique em casa à noite, que ele não volte a trabalhar em nenhuma função pública. Mas isso eles deixaram claro que não decidiram essa tarde, que cabe ao juiz Sérgio Moro. Então, por 3 votos a 2, a segunda turma soltou José Dirceu. O ministro Luiz Edson Fachin começou o voto dizendo que era a favor da continuidade da prisão, porque para ele, sim, houve uma continuidade nos crimes, que José Dirceu continuou praticando esses crimes mesmo depois de cumprir a prisão domiciliar durante o processo do Mensalão, já que ele cumpria a pena domiciliar quando foi preso para o regime fechado na Lava Jato. Ele só foi acompanhado pelo ministro Celso de Mello. Os outros ministros não tiveram o mesmo entendimento. A defesa de José Dirceu disse, inclusive, que ele não tinha cometido nenhum crime depois que foi preso pelo Mensalão. Tanto é que o próprio Supremo Tribunal Federal, o ministro Roberto Barroso, concedeu o indulto natalino, que é aquele benefício para poder passar as festas de fim de ano em casa, por exemplo. Por isso, então, os outros ministros acabaram concordando, dizendo que é preciso assegurar o direito das pessoas, o direito, do acusado, de só ter uma prisão depois de uma decisão em segunda instância. Então, Gilmar Mendes e também Ricardo Lewandowski acompanharam o voto de Dias Toffoli libertando José Dirceu. Leila. Obrigada, Marcelo, mais uma vez.